A gente segue aqui, vamos entrar no nosso debate já. Vamos começar pela reportagem que eu subi ontem sobre a irmã do Sidônio Palmeira. Vamos ler junto aqui o artigo e na sequência eu abro para os nossos comentaristas. Coloca por gentileza na tela a reportagem aqui da irmã do Sidônio. Alguém sabia que o Sidônio tinha irmã? Pois é, agora você fique sabendo. A irmã do Sidônio é uma médica de formação, sindicalista histórica lá da Bahia, e ela é filiada, inclusive, ao PCdoB, comunista, sindicalista, médica, e ela cresceu à sombra do PT, cresceu à sombra do governo do Jacques Wagner. Né? Então, vamos ver aqui a historinha. Olha aqui, ó, o Sidônio, secretário de comunicação, tem uma irmã chamada Julieta Maria Cardoso Palmeira, que é antiga militante feminista, que ocupou diferentes cargos na gestão do PT da Bahia e hoje, é isso que importa, assessora a FINEP para o Complexo Econômico Industrial da Saúde, iniciativa que movimenta bilhões e que envolve grandes grupos farmacêuticos privados e laboratórios públicos. Um dos laboratórios principais estatais que integra o SEIS, esse Complexo Econômico Industrial da Saúde, é a Bahia Pharma. Diabo é isso, Cláudio? Bahia Pharma, recriada por Jacques Wagner em 2011, que teve como primeira presidente, em 2015, justamente a irmã de Sidônia, Julieta Palmeira. A estatal, que deve servir para a transferência de tecnologia, ainda não produz qualquer insumo farmacêutico com independência, funcionando na prática como uma empacotadora, uma maquiladora, empacotadora de medicamentos, testes e outros produtos nacionais e estrangeiros. Esse tipo de parceria, para quem não sabe, tem permitido, por exemplo, que o governo federal compre sem concorrência testes de dengue, zika, chikungunya, covid, hepatites B e C, sífilis e malária da empresa chinesa Beijing Hotgen Biotech, ali Alcântara, que instalou até na fábrica baiana, uma linha de montagem dos seus kits, tá? Da mesma forma, a Bahia Pharma compra da Bionovis medicamentos complexos como Eculizumab, Nivolumab e Pertuzumab. São medicamentos para câncer, para doenças raras, né? Então são medicamentos complexos e eles são fornecidos através da Bionovis. A Bionovis, para quem não sabe, e aí isso que importa, ela é uma joint venture entre o laboratório EMS, lembra? Do Carlos Sanches? Lembra quem era o principal consultor da EMS ali? Zé Dirceu. A Axé, o Ipera Pharma, antiga Hipermarcas, também aí já conhecida do noticiário político-policial, e União Química. Desde 2023, o Ministério da Saúde já repassou a esse grupo 5,6 bilhões de reais. Nos bastidores é corrente a versão de que o Alexandre Padilha desistiu de lançar candidatura e permaneceu no governo para concluir o projeto do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Na semana passada, inclusive, o Lula sancionou o projeto de lei que cria a chamada Estratégia Nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde, sob a justificativa de garantir segurança jurídica para o desenvolvimento da produção nacional de medicamentos, insumos, vacinas, equipamentos e tecnologias. O texto desse projeto de lei sancionado pelo Lula garante, vamos ver se você já ouviu falar disso em algum momento, Ari, garante, abre aspas, às empresas estratégicas de saúde prioridade no acesso a linhas de crédito e trâmites regulatórios, como registros, licenças e autorizações. O BNDES poderá oferecer empréstimos subsidiados e prazos mais longos e com carência, na oposição a quem enxergue no projeto um novo clube VIP de parceiros privados com negócios públicos. O termo foi popularizado pela Lava Jato na época das investigações das empreiteiras do Petrolão. Muito bem, formada em medicina, Julieta Palmeira especializou-se em geriatria e gerontologia, depois foi professora substituta da Universidade Federal da Bahia, vinculou o seu sindicalismo filiando-se ao PCdoB e fundando posteriormente a União Brasileira de Mulheres. Em 2011 foi nomeada por Jacques Wagner para o comando da Bahia Pharma até 2015, iniciando justamente esses projetos de parceria para o desenvolvimento produtivo. Em 2017, já no governo Rui Costa, ela foi nomeada secretária de Políticas para Mulheres, onde ficou até o início do terceiro mandato de Lula, passando a dirigir, então, o escritório da FINEP em Brasília e assessorando o órgão nas atividades de fomento financeiro ao Complexo Econômico Industrial da Saúde. Dados do Portal da Transparência indicam que o atual governo já liberou pela FINEP 6,7 bilhões de reais em 351 projetos focados na produção e na inovação em saúde. Então tá aí, para quem não leu a outra matéria nossa mostrando que a agência do Sidônio fechou 1,5 bi em contratos com as gestões do PT na Bahia, tá disponível para os nossos leitores também. É tudo na casa dos bilhões. É interessante, né, como essas pessoas, Ari, e nesse caso aí a família Sidônio Palmeira, a ele e a irmã, sempre associados a algumas cifras bilionárias. Você gostou
de saber disso? Eu gostei, mas não me surpreende. Isso é uma estratégia montada pelos comunistas já a partir da queda de Stalin na União Soviética, onde eles mudaram o foco para, em vez de combater diretamente as estruturas do capital, se apoderar delas. E se apoderar através de quê? Através dos governos da estatização, do modelo estatizante. Khrushchev não teve esse sucesso e depois chegamos a Gorbachev, que não conseguiu implantar, mas esse modelo continuou dentro do espírito comunista. Eles dizem que é socialista, esquerda, mais ou menos, neo, não sei qualquer coisa, mas não. É um modelo comunista de aquisição do Estado. Eu chamo aquisição porque eles começam a tomar pelas contas. A questão de saúde é fundamental para eles. Por que a questão de saúde é fundamental? Porque em saúde, as verbas do Estado é sempre justificada para o bem da população. Recentemente, o Lula fez um discurso sobre saúde, dizendo temos que gastar, porque só o rico tem, o pobre precisa, enfim. Através disso, eles adquirem tentáculos e vão entrando. E vão tomando conta desta forma pelas famílias. Observe, por exemplo, Cuba. Até hoje, mesmo com essa iniciativa de interferência americana, quem domina Cuba? A família Castro. Quem domina a Coreia do Norte? A mesma família. E se nós formos para a Rússia, mesmo após a queda do regime soviético, você vai observar que famílias que antes estavam dentro do comunismo continuam dominando. Ou seja, o domínio pelas famílias segue o modelo imperial de castas. E é isso que nós estamos vendo aqui no Brasil. Castas por estados. Eles adquirem o poder de uma prefeitura no início, como já aconteceu na região do ABC em São Paulo. Temos história. Depois eles vão para um estado, tomam conta e vão se apropriando do modelo econômico. Por que do modelo econômico? Porque aí eles conseguem se financiar, enriquecem uns, patrocinam outros e vão dominando a estrutura econômica. É comunismo puro. Por que é comunismo? Porque eles promovem a luta de classes, a falta de liberdade. Principalmente a falta de liberdade. Principalmente a falta de liberdade para quê? Para esses oligopólios, para essas castas que dominam. Então, o irmão de um está aqui, primo do outro está ali, o parente, o mais amigo, sempre são os amigos e as castas que estão no poder. Isso não difere nenhuma forma do processo político da Idade Média, que sempre contrariou a liberdade. Este é o fato. Observe-se, essa médica, talvez ela inclusive tenha sido bem doutrinada e tenha até boa índole, mas ela faz parte de um processo. E por que saúde? O Cláudio apresentou quem é o mentor de uma dessas grandes consultoras, dessas grandes empresas, uma pessoa que foi doutrinada com estes cérebros, José Dirceu. Isso começa no início do governo Lula, gradativamente. Eles têm mais de 20 anos tomando poder. E tomam poder em todos os aspectos. É nas empresas estatais, é nas empresas privadas, porque de repente um empresário privado precisa de um consultor, porque se ele não tiver esse consultor, ele não consegue entrar na concorrência. É nos organismos da Receita, é nos organismos do Judiciário. É a hidra de Lerna tomando conta. E é isto que nós temos que combater. Não é a opinião A, a opinião B. É este monstro que está tendo sucesso no Brasil. Porque o que eles estão apresentando é sucesso. Esses mais de 20 anos que eles têm diretamente o poder, não é por acaso, é porque é bem pensado, é bem planejado. Eles falharam na Europa, mas continuam tentando. Falharam em Cuba, porque não conseguiram produzir nada. Falharam na Venezuela, mas eles querem manter no Brasil. Eles associam-se por baixo, fingem que são capitalistas. Mentira, neocapitalismo, neoliberalismo, faz parte tudo desta mesma máquina. Comunista, Ari, os comunismos. Eu discordo de você, eu acho que eles não falharam, não. Eles foram muito bem sucedidos, todos eles. Todas essas famílias oligarcas que dominam esses regimes autoritários, estão todas elas bilionárias, né? Pode ver aí, hoje com a internet você acompanha até o que faz aí o filho do Fidel, o neto do Fidel. Você vê como é que essa gente vive, como nababos. Então eles foram extremamente bem sucedidos. O povo não. O povo, sim, fracassou, né? O povo, ao não reagir, ou a eleger, ou a apoiar, fracassou. A sociedade fracassou. A civilização fracassou. A economia nem se fala. Todo o resto. Mas essa gente que se apropria do Estado, dos bens do Estado, do dinheiro, dos teus impostos, para enriquecer, para enfiar no bolso, essa gente está muito bem sucedida. Essa área de saúde, eu recomendo que o resto da imprensa, se tiver algum interesse em fazer jornalismo, coloque uma lupa. Porque, por exemplo, só nesse caso da INEP aí, ontem eu publiquei essa reportagem, e é muito interessante como você já começa a pipocar várias outras denúncias em relação só ao caso da FINEP ali, com orçamentozinho de alguns bilhões. É bom lembrar que essa gente não atua nesses setores à toa. Por mais que você tá aí nos assistindo, fala assim, Cláudio, mas vou ter que falar de SUS, vocês vão falar de SUS, vão falar de saúde, é um tema chato, etc e tal. Bom, saiba você que
a saúde, a pasta de saúde, tem o terceiro maior orçamento da Esplanada, 271 bilhões de reais. E essa gente é igual gafanhoto, é igual parasita. Eles vão parasitar onde eles entenderem que tem maior chance de sucesso. Porque quem consegue fiscalizar um orçamento de dezenas, de centenas de bilhões de reais? E se você ainda aparelha os órgãos de fiscalização, aí é sopa no mel. Aliás, é isso que acontece também com a maior parte dessas emendas parlamentares que são desviadas, porque essas emendas, elas são obrigatórias na área de saúde, por exemplo. Então, toda hora você vê ali parlamentar manda ali 40 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Quando você vai ver, isso tudo também é desviado na ponta. Então não é um problema só do governo federal. Ele se estende ao país todo. Ele vai de cima até a ponta. E você sofre. Quando você vê o sujeito morrendo na fila do SUS, a culpa é dessa gente. A culpa é dessa gente. Então, assim, nós estamos falando de um orçamento bilionário, de centenas de bilhões. Nesse caso aqui, eu estou falando especificamente de uma coisa muito interessante, que é esse complexo econômico industrial da saúde. Porque, veja, a gente já trouxe aqui o Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, ele já vem alertando há muito tempo sobre isso. Ele falou, Cláudio, nós, quando assumimos a saúde no governo do Bolsonaro, nós já pegamos esse projeto, pronto. Ele, essencialmente, ele é legal. Porque se você pensar na essência do projeto, o que o projeto trabalha? A possibilidade, a capacidade de você receber tecnologia, né, através da transferência de tecnologia, implementando no Brasil, vamos dizer assim, ciclos de produção de medicamentos, de vacinas, etc, etc, etc. Esses ciclos, com a transferência de tecnologia, a produção nacional, as empresas nacionais passam a produzir também, e aí você cria autonomia numa área que é muito sensível. A gente viu na época aí da pandemia, da Covid, que a gente teve que buscar tudo lá fora. Então nós temos segurança, uma coisa que é fundamental, que é assim, a teoria, ela é ótima, que é você garantir segurança sanitária. É um dos eixos que eu sempre digo aqui. Aliás, vou dar um curso sobre isso lá na Sociedade Paralela. Segurança sanitária, você ter um complexo industrial que garanta atender as demandas, né, regulares de saúde do país e também as emergenciais. Só que o que acontece com esse caso aqui, com esse complexo? Primeiro, que é tudo na base da relação ali de amizade. A gente sabe que grandes grupos farmacêuticos desse país, que cresceram, que explodiram, que viraram megacorporações, o fizeram também à sombra do PT. Inclusive oferecendo jatinho para o Lula passear, para a família, financiando o negócio do filho. Tudo isso é de conhecimento público, está no Google. Eu mesmo fui responsável por diversas reportagens sobre isso ao longo dos últimos anos. E parece que eles insistem nisso. Então, o que acontece hoje? Vai lá, faz um acordo com a China. Traz o negócio, começa a produzir. Na verdade, não está produzindo. A China que está produzindo aqui dentro. Está empacotando, o remédio vem pronto, o insumo vem pronto, empacota, vai. Aí eles colocam assim, não, mas tem 10 anos para transferir a tecnologia. Sabe o que acontece? Não transfere. Você passa 10 anos fazendo business. Você escolhe as empresas que você quer, passa a comprar dessas empresas, transforma essas empresas em gigantes, enriquece muita gente, paga-se muita propina, naturalmente, e aí você, ao final disso tudo, quem é que vai lembrar 10 anos depois? E se a empresa amanhã resolver sair fora? Vai ser punida? Tem alguma forma de punir? A gente sabe que não é assim que funciona. Então não é sério. E Padilha, eu tô de olho em você, tá? Eu sei de muita coisa desse enredo todo, e daqui a pouquinho a nossa audiência vai ficar sabendo também. Deixa eu ouvir os nossos comentaristas. Mais uma pitada de sal nesse argumento. Lembram da pandemia? Onde iniciou a pandemia? Vésperas do anúncio da pandemia, eu fiz uma análise da questão econômica da China e verifiquei extremo, vamos dizer assim, extremo cuidado com a situação econômica deles e problemática. Estourou a pandemia em Wuhan. E eu pensei comigo, bom, os chineses arranjaram um jeito de dar uma meia trava. Bem, começou em Wuhan a pandemia. Lembram da história dos respiradores, da questão do pulmão? Enfim, aquela paranoia, aquela maluquice que foi criada, a explosão da pandemia? Bem, isso chegou nos Estados Unidos. A pandemia foi um dos maiores escândalos de saúde do mundo, promovido por quem? Pelos comunistas chineses. Com o objetivo de quê? Desestabilizar todo um processo econômico do mundo. Aqui no Brasil, eles encontraram alguém que começou a botar um pouco de ordem na questão, fazer perguntas pouco, vamos dizer, confortáveis, chamado Jair Bolsonaro. Tinham que combatê-lo diretamente. Nos Estados Unidos, quem era? E começou a questionar? Donald Trump. O combate a Donald Trump foi violentíssimo. Quem é hoje condenado nos Estados Unidos? Quem comandou a pandemia nos Estados Unidos? Fauci. A Organização Mundial de Saúde trabalhou para quem? Isso não é por acaso, meus amigos. Isto é um modelo de domínio. E de negócio. Deixa eu ouvir a Bruna Torlai e o Eli Vieira. E nós já estamos com o nosso querido Paulo Kramer. Tudo bem com você, Paulo? Tudo bem. Como é que vai, Claudinho? Como é que vai, mestre Ari?
como é que vão todos? Um bom dia para todos. Excelente. Deixa eu ouvir a Bruna aqui, na sequência o Eli, e a gente fecha essa primeira rodada com o Paulo Kramer. Bruna Tolai. É engraçado a gente falar de como é que os comunistas lidam com a economia, porque o comunismo, ele na verdade subverte a economia. A economia é algo real, concreto, estudado desde a antiguidade, de Aristóteles, Adam Smith, chegando na escola austríaca. A economia, para ser entendida, você precisa compreender primeiro ética e moral, e aí você entende a organização, a estruturação da economia, que basicamente ela é uma derivação, ela é uma consequência da nossa inclinação para a cooperação. O ser humano tem inclinações ruins, mas também tem inclinações boas, e uma delas é a cooperação, porque a gente não consegue suprir todas as necessidades sozinhos, etc. Tal, e aí, dessa inclinação moral, surge a economia que depende do dinheiro, que é justamente o mediador de todas essas trocas, né, de produtos que não se equivalem. Então, você precisa ter um meio termo para que a gente consiga suprir as necessidades uns dos outros de forma cooperativa. Isso é economia. O comunismo, como ele pretende ter o controle da riqueza, para você ter o controle da circulação do dinheiro, você tem que destruir a economia. Por quê? Porque ela está baseada justamente na liberdade individual de cooperar. Então, é sempre uma coisa complicada, porque o comunismo, para gerar a paz na Terra, né, para trazer o céu aqui para a Terra, ele precisa controlar a circulação da riqueza, e ele acaba percebendo que ele destrói a economia. Então, qual é a consequência de você ter uma mentalidade comunista? É você chegar naquilo que Mussolini chegou, que os alemães chegaram, que é justamente você gerar uma nova elite, um oligopólio. Você sempre gera uma oligarquia. Você, para controlar a circulação do dinheiro, você precisa deixar que algumas pessoas lidem com as necessidades sociais. Tem as empresas. Mas como é que o comunismo resolve isso? Justamente da maneira que você e o Ari, Cláudio, explanaram aqui tão brilhantemente. É simplesmente definindo quem vai ser a elite amiga do governo. É por isso que o comunismo sempre acaba chegando em oligarquia. E essa é uma das razões, me parece, muito fortes para a gente entender por que é que na Rússia, na União Soviética, deu certo, e no Brasil, por causa da nossa tradição patrimonialista. Essa tese, oh meu Deus, estou esquecendo o nome do professor, o Ari vai lembrar, desculpa, Ari não está lembrando o nome dele, um professor incrível, que tem essa tese explicada no livro, um dos liberais mais importantes do Brasil, agora me escapou o nome dele. Mas então essa questão do clube VIP, de parceiros privados, essa tendência dos esquemas que você acabou de descrever, Cláudio, que são todos esquemas praticados no formato político da oligarquia. Poucos concentram muito dinheiro e trabalham de modo a manter esse dinheiro concentrado no alto para que o Estado possa controlar a circulação do dinheiro. Isso tudo é justamente a consequência da mentalidade comunista. Então, onde começa o comunismo, a gente vai terminar em concentração de renda, elite escolhida, formação de uma classe que vai sobreviver desses esquemas que inviabilizam que a moeda circule pela sociedade, o que seria permitir que a economia funcione. Quando se inviabiliza a economia, você termina na oligarquia e na pobreza generalizada, a não ser, claro, pelos bilionários que controlam a circulação da moeda e restringem essa moeda a si próprios e aos seus negócios, né? É isso que a gente vê também aí, nesse caso, que foi descrito no seu artigo, nos comentários do Ari e nos seus comentários. Assim, isso é o que eu tenho a dizer. É por aí, Eli Vieira. Eu concordo com a Bruna e o Ari quando eles falam em comunismo, porque esse é um caso clássico de voltar para o Estado o protagonismo sobre um setor tão importante, como você ressaltou, Cláudio, da economia, além de ser um setor enorme também, em aporte de gastos dos nossos impostos. E o que está por trás disso? Como isso é justificado? Eles chamam de parceria de desenvolvimento, é um programa de desenvolvimento produtivo. E a gente sabe que tem irregularidades. O TCU, por exemplo, tem apontado falta de transparência e chegou a suspender em 2023 que o Ministério da Saúde formasse novas dessas parcerias de desenvolvimento produtivo. E quando a gente vê intelectuais, né, da esquerda tentando justificar esse tipo de parceria, está aqui no J-Info um artigo, né, eles são elogiosos, o SUS compra, a indústria produz, mas o Estado sustenta a política industrial da saúde. Esse negócio de Estado sustentar qualquer tipo de indústria já é uma má ideia. Mas quando esses autores aqui justificam esse tipo de programa, eles citam quem? Os desenvolvimentistas aqui, Furtado, Celso Furtado. Ou seja, é mais da linha da econômica que é prima, no mínimo, do comunismo mesmo, que é esse excesso de protagonismo do Estado na área da economia. E tem mais. O serviço é bom? Aqui, Bahia Pharma, que o Cláudio denunciou ali, né, está ligada à irmã do Sidônio. Não, o serviço ainda é ruim. Além de custar caro, não entrega bem, porque o que a gente espera de algo que seja regrado pelas regras do mercado é que seja eficiente na distribuição, o preço caia, se tem o quê? Se tem concorrência, se tem livre mercado, escolha do consumidor. Quando é tudo concentrado no Estado, aí vem os amigos do rei, como diz o Jair Bolsonaro,
E a gente está vendo a amiga do amigo do rei, né? A irmã do Sidônio, que é amiguinho do Lula. Então, isso tudo tem a ver, sim, com que, para dar insumos aqui para Bruno e para Ari, com essa divisão, essa grande divisão do pensamento econômico, quem são os principais atores da economia. Na opinião da linha liberal, são os indivíduos. Eles, em conjunto, têm mais conhecimento para alocar as coisas. Em conjunto, eles são mais sábios que qualquer especialista, planejador central do Estado. Então, essa parceria de desenvolvimento produtivo é só mais uma reedição dos planos quinquenais dos soviéticos. Então, eu concordo com os comentaristas. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.